O universo quer te abençoar, mas algo tá te bloqueando. Tem dias em que a gente sente que tá fazendo tudo certo, mas mesmo assim, parece que nada anda, né? A vida fica meio travada, como se tivesse algo invisível segurando a gente. E aí vem a frustração, a dúvida, aquela sensação de estar nadando e não saindo do lugar. Porque o que está bloqueando não é a falta de sorte, nem uma maldição hereditária, que mesmo buscando se melhorar, parece que algo ainda te puxa para trás. Então, fica aqui comigo. Hoje eu vou te mostrar, com clareza e sem enrolação, o que está drenando sua energia. Como cortar esse fluxo e o que você precisa ativar para começar a ver resultados reais. Porque sim, é possível destravar ainda hoje o caminho do seu milagre. São padrões mentais, frases, atitudes e hábitos que você repete sem notar e que sabotam a sua energia silenciosamente. E quando você muda isso, tudo muda. Começa de dentro para fora, como tem que ser. Mas o que poucos te contam é que não é o mundo que está contra você. São códigos ocultos dentro de você que ainda não foram acessados. E hoje, com amor e lucidez, a gente vai mexer nisso. É importante você saber de verdade que o universo nunca deixou de te ouvir. Não importa se você teve dias bons ou ruins, ele continua respondendo à sua frequência, como um espelho invisível. Só que às vezes, a gente sintoniza sem querer num canal que não transmite aquilo que a gente deseja. Como assim? A gente emite medo, querendo paz, dúvida, querendo respostas, ansiedade, querendo bênçãos. E aí a conexão se embaralha. Mas aqui vai uma revelação simples e poderosa. Você está prestes a destravar a vida que sempre sonhou. Me diz, você sente que tem se esforçado demais e mesmo assim, parece que está parado no mesmo ponto? Ao longo deste vídeo, a gente vai revelar bloqueios sutis, atitudes enraizadas e frequências escondidas que têm impedido a fluidez da sua vida. E para começar, o primeiro inimigo silencioso mora bem aí, no cantinho mais repetido da sua mente. Os pensamentos negativos disfarçados de realismo. Vamos mergulhar nisso agora. O vício em pensar negativo e como ele sabota a sua realidade. Pensar negativo virou um hábito invisível. A gente nem percebe mais quando solta isso nunca dá certo pra mim, ou só acontece comigo. Mas cada vez que você repete essas frases, está dizendo pro universo: é isso que eu acredito, é isso que eu aceito. Se você acha que nada presta, ela vai focar em tudo que dá errado, ignorando qualquer sinal de bênção que já está aí. É como colocar um óculos escuro em pleno sol. Você não deixa de estar na luz, mas enxerga tudo com peso. E quanto mais você reforça esses pensamentos, mais eles criam raízes dentro de você. E quando você começa a vigiar a sua própria fala, algo mágico acontece. A frequência muda. E aí vem a grande armadilha, que quase ninguém percebe: o controle. Vamos falar disso agora. E sabe o que o universo faz? Entrega exatamente o que você vibrou. Não por castigo, mas por resposta energética. A diferença é que o solo é a sua emoção. Se você semeia uma ideia com medo, ela brota como escassez. Se planta com fé, ela floresce em milagre. Então, quando o foco está só nos problemas, a mente entra num modo automático que só reforça limitações. E esse ciclo se alimenta sozinho, como um loop. A mente tem um radar que busca confirmar aquilo que você mais alimenta. O pensamento é como a semente. O que você planta, você colhe. Para sair desse labirinto, o primeiro passo é perceba o que você repete quando está frustrado. Anote, fale em voz alta e ouça o que sai da sua boca. Você diria isso a alguém que ama? Se não diria, por que ainda diz para você? Interromper esse ciclo exige atenção, e um ótimo exercício é a respiração consciente. 4 segundos inspirando, 4 segurando, 4 soltando. Faça isso toda vez que a mente começar a girar. Esse é o começo do seu poder de transformação. Porque antes de mudar a realidade, você precisa mudar o padrão mental que a sustenta. E quando você começa a vigiar sua própria fala, algo mágico acontece. A frequência muda. E aí vem a grande armadilha que quase ninguém percebe. O controle. Vamos falar disso agora. E quando você começa a vigiar sua própria fala, algo mágico acontece.
a frequência muda. E aí vem a grande armadilha, que quase ninguém percebe o controle. Vamos falar disso agora. A teimosia em controlar o como Deus vai te ajudar. Esse é um dos maiores bloqueios espirituais que existem. Querer controlar o como. Você faz um pedido, faz uma oração, acende uma vela, mas aí começa a imaginar exatamente como a resposta tem que vir. E se não vier do jeito que você imaginou, você acha que Deus não te ouviu. É como se dissesse ao universo: só aceito essa bênção se ela vier desse jeito aqui, tá? É abrir mão da ansiedade pelo roteiro perfeito e se entregar ao que o universo tem de melhor, menos mesmo que pareça confuso no começo. Um bom exercício é escrever seu desejo num papel e ao lado colocar: entrego e aceito o melhor que o universo tem para mim. E depois, soltar. E o universo, que é movimento e criatividade, se recolhe. E a frequência, meu amigo, é o código que define o que você atrai. Já parou para pensar que as coisas não estão fluindo porque você está preso a uma expectativa estreita demais? Que talvez o caminho já esteja pronto, mas você não reconhece porque queria outro? Mas a verdade é que o milagre já estava a caminho. Só não passou pela estrada que você mapeou. O ego adora desenhar o plano divino. Ele quer escolher a cor, o tempo, o formato da bênção e até quem vai trazer. Só que o sagrado não se encaixa nos nossos esquemas, ou apenas pensando nisso enquanto vibra medo, escassez e dúvida. Vamos falar disso agora. Ele surpreende, desconstrói, nos testa e, acima de tudo, nos ensina a confiar. Às vezes, a ajuda vem por alguém inesperado. Às vezes vem numa demissão, numa mudança, numa dor, que te força a olhar para outro lugar. Quando a gente tenta controlar o como, a gente trava a rota. Soltar o controle é um ato de fé. É dizer: eu confio no processo mesmo sem entender o caminho. E aí vem o próximo ponto. Quando você solta, você muda sua frequência. Será que você está vibrando no que quer? Ou apenas pensando nisso enquanto vibra medo, escassez e dúvida? Vamos falar disso agora. A frequência errada está atraindo tudo que você não quer. Tudo no universo é vibração. Tudo. Inclusive você. Não importa o que você diz que quer, o que determina o que chega até você é a frequência que você está emitindo. É como uma estação de rádio. Não adianta querer ouvir música clássica se você sintonizou no funk do desespero. O universo te devolve exatamente o sinal que você mandou, sem filtro, sem julgamento. Já ouviu aquela história do eco? O que você grita na montanha é o que volta. Pois é. Quando você vibra reclamação, insegurança e escassez, o retorno vem na mesma moeda. Quando você cultiva esses sentimentos, mesmo em dias difíceis, o campo ao seu redor se expande, a vida flui, pessoas certas aparecem, oportunidades surgem, porque você virou um imã do bem. E isso não é papo místico. É energia em movimento. Não porque você merece sofrer, mas porque você está afinado com aquela energia. E enquanto você repetir esse padrão, vai continuar recebendo o mesmo tipo de situação, só que com rostos e cenários diferentes. Quer saber se sua frequência está errada? Observe seus sentimentos ao longo do dia. Se você está nervoso, irritado, com inveja, duvidando, a boa notícia: frequência se muda e não precisa de ritual complicado. Às vezes tudo o que você precisa é parar 5 minutos, colocar uma música que te inspira, lembrar de 3 coisas pelas quais é grato e sorrir, mesmo que forçado. A vibração começa a mudar. Existem 3 sentimentos que destravam qualquer frequência travada: gratidão, alegria e amor. São como senhas espirituais que abrem portas invisíveis. Mas e quando a gente começa a vibrar melhor e mesmo assim, parece que as coisas continuam difíceis? Será que o universo não entendeu? Ou será que a gente está ignorando os sinais que ele já enviou? Vamos falar disso agora. Você está ignorando os sinais que o universo está enviando. O universo fala o tempo todo, mas ele não grita, ele sussurra. E esses sussurros vêm em forma de sincronicidades, intuições, coincidências repetidas,
Conversas aleatórias que parecem resposta. Só que a maioria das pessoas está tão ocupada com a correria, tão afogada no barulho interno, que passa direto por esses sinais. O que está me travando? Com quem eu preciso me reconectar? Depois, preste atenção. Pode vir por um vídeo, um livro, uma mensagem, até uma frase na embalagem de um chá. O universo é criativo e responde de jeitos inesperados, como um cego que reclama da escuridão, sem perceber que o sol já nasceu. Sabe aquele número que aparece toda hora? Aquela música que toca e parece falar exatamente com o que você está sentindo? Aquela sensação de déjà vu? Ou aquela pessoa que surge do nada e te diz algo que você precisava ouvir? Isso não é acaso. É comunicação. O problema é que fomos condicionados a chamar de coincidência o que na verdade é providência disfarçada. Por exemplo, se for para seguir por esse caminho, me mostra uma borboleta azul, e então, solta. Se aparecer, você sente. Se não aparecer, talvez seja a hora de recalcular. Isso não é superstição. É conexão com o campo intuitivo, que vai além do que a lógica alcança. Confiança e presença caminham juntas. Um bom exercício é começar a jogar perguntas ao universo e observar as respostas que vêm. Pergunte com o coração: qual o próximo passo? Porque o medo bloqueia a escuta, fecha os canais, nos coloca no modo sobrevivência. Você também pode criar seus próprios códigos com o divino. Mas para confiar, primeiro você precisa abrir mão do medo. E é justamente aí que surge o próximo obstáculo. A falta de confiança que fecha portas antes mesmo que elas se abram. Vamos mergulhar nisso agora. Falta de confiança está fechando as portas dos milagres. A confiança é o alicerce invisível de todo milagre. Mas quando a dúvida aparece, mesmo que só um pouquinho, ela mina esse alicerce sem fazer barulho. Mas confiar de verdade é saber descansar em Deus, mesmo quando tudo fora parece bagunça. É como dormir tranquilo em meio à tempestade, porque o piloto do avião é o Criador. Não tem como viver o novo se o coração ainda está amarrado ao medo do antigo. Fé não é ausência de dúvida, mas é escolher acreditar mesmo quando tudo grita o contrário. O universo coopera com quem se movimenta. E é sobre esse compromisso que vamos falar agora. A ansiedade, por exemplo, é a filha direta da desconfiança. É ela quem sussurra: e se não dar certo? E esse se abre espaço para a insegurança tomar conta. E onde a insegurança reina, o fluxo da bênção trava. A gente tem mania de achar que confiar é só esperar. E aqui vai uma virada poderosa. Quando algo não dá certo, talvez esteja dando certo de outro jeito. Às vezes, o que a gente chama de atraso é proteção. O que a gente chama de frustração é livramento. Confiança é enxergar além da aparência. É saber que o tempo divino nunca se atrasa. Menos ele chega na hora exata em que seu coração está pronto para receber. Uma ferramenta simples e profunda. Repita como um mantra, todos sempre, essa frase mágica: e eu sinto, eu confio, eu acredito. Diga isso, até a sua mente aceitar como verdade. Diga no banho, no trânsito, antes de dormir. E cada vez que a dúvida surgir, repita mais forte. A palavra tem poder, e quando ela vibra de forma constante, cria raízes na sua alma. E aí, quando você começa a confiar de verdade, surge uma pergunta: você está realmente comprometido com sua própria evolução? Porque milagre não combina com estagnação. O universo coopera com quem se movimenta. E é sobre esse compromisso que vamos falar agora. Falta de comprometimento com sua própria evolução. Todo mundo quer milagre, mas nem todo mundo quer mudança. E sem mudança, não há milagre que se sustente. É como querer colher frutos sem regar a árvore. A evolução espiritual exige comprometimento. Não é sobre perfeição. É sobre presença. É estar disposto a se observar, a recomeçar, a aprender com cada queda e levantar com mais consciência. Muita gente busca motivação, mas se esquece da ação. Motivação sem atitude é só euforia passageira. Já viu alguém mudar de vida só assistindo vídeos motivacionais e não aplicando nada? Pois é, a verdadeira transformação acontece quando a inspiração encontra prática. Meditar, ler, escrever, orar, agradecer. Não é o guru,
o vídeo, o livro ou a técnica é você. Tudo isso são apoios, mas a verdadeira transformação acontece quando você se compromete com sua alma. E esse compromisso precisa ser renovado todos os dias, mesmo naqueles em que parece que nada está acontecendo. São pequenos hábitos que, repetidos, mudam a sua frequência. O segredo não está em fazer muito uma vez, mas em fazer pouco todos os dias. É na constância que o sagrado se manifesta. Vamos falar disso no nosso último ponto. Criar um ritual diário, mesmo que simples, ajuda a manter sua mente focada e seu coração em paz. Pode ser acender uma vela, fazer uma oração curta, ouvir um áudio de afirmações ou caminhar em silêncio. O importante é a entrega, não o tamanho do gesto. E sabe o que é mais poderoso? Quando você entende que você mesmo é a ferramenta da sua cura, porque é nesse silêncio que o universo trabalha. E é justamente aí, quando você alinha mente, coração e ação, que a vida começa a responder de um jeito diferente. E talvez, agora, você esteja pronto para ouvir a verdade mais bonita de todas. A vida que você sonha já está te esperando.